todos, bem-vindos para a nossa terceira parte do curso de Teoria do Conhecimento. Hoje trataremos da filosofia crítica de Kant e poderemos ver como ele se trata, na verdade, de uma espécie de síntese ou de uma terceira via entre as duas escolas já contempladas por nós nas duas unidades anteriores. Falamos na primeira unidade sobre pensamento cartesiano e destacamos a sua confiança na capacidade da razão, o bem mais distribuído do mundo segundo ele, para distinguir entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o falso, apesar das suspeitas que possam ocorrer em torno dos dados dos sentidos. Na segunda unidade, acompanhamos o pensamento de David Hume, destacamos o famoso problema da causalidade e destacamos também como, a partir dali, aquela problemática em torno da capacidade da razão de prever acontecimentos naturais com base na experiência passada seria um ponto de partida importante para a construção do pensamento kantiano. Hoje, tentaremos ver como se configura no pensamento de Kant uma síntese entre um racionalismo de um lado e um empirismo de outro. A teoria kantiana do conhecimento envolve as faculdades já conhecidas por nós, a sensibilidade, o nosso entendimento, a nossa razão, mas há uma completa reconfiguração dos papéis dessas faculdades e do papel da realidade exterior na constituição do conhecimento que veremos a seguir. Na unidade 3.1, tratamos da chamada Revolução Copernicana para explicar as inovações que Kant realiza no âmbito do conhecimento e da filosofia em geral. Já destacamos como Kant lembra o próprio Hume e diz que deve a ele o seu despertar do que ele chama de um sono dogmático, uma vez que, lida a filosofia de Hume, Kant percebeu a necessidade de rever todas as bases do conhecimento a partir daquele problema que destacamos na segunda aula. Uma vez colocado o problema da causalidade, Kant concorda com Hume que é impossível prever os fatos que se seguirão na experiência futura, baseados apenas nos dados que tivemos em experiências passadas. O problema da causalidade moveu Kant a uma completa revisão do conhecimento e, a partir daí, ele passa a tratar de como funcionam as nossas faculdades quando envolvidas com objetos de um conhecimento possível e qual o papel realizado por cada uma delas. A Revolução Copernicana leva esse nome, nós sabemos, graças a Nicolau Copérnico, que realiza uma verdadeira revolução na astronomia, quando rompe com a teoria geocêntrica, aquela que entendia que a Terra era o centro de toda a realidade, e coloca a Terra como mais um planeta girando em torno do Sol. Essa inversão de posições entre o Sol e a Terra é que inspira o nome que Kant dá à sua filosofia quando a chama de Revolução Copernicana. Começaremos a entendê-la ao tratar da primeira unidade em que essas faculdades entram em cena, a unidade 3.2, e veremos como trata-se, na verdade, de uma completa inversão na prioridade na relação entre sujeito e objeto. Até então, entendia-se, por exemplo, com Hume, que os objetos é que nos dariam as suas qualidades e que nosso entendimento e nossa faculdade sensível seriam completamente passivas. Entendia-se, por exemplo, como dentro da Revolução Copernicana e dentro também da Revolução Newtoniana na física, que o espaço e o tempo, por exemplo, eram realidades absolutas, nas quais as coisas se situavam ou transcorriam sucessivamente. Tempo e espaço ganharam um novo estatuto na filosofia kantiana e, ao descrever o papel dessas duas formas da nossa sensibilidade, já poderemos ver como a revolução de Kant é radical no sentido de uma nova compreensão dessas qualidades da nossa faculdade do conhecimento. Segundo Kant, todas as ciências são constituídas por certos tipos de juízos ou afirmações sobre os dados que ela pretende conhecer, que dependem da presença ou não de um objeto diante do sujeito. Os juízos podem ser analíticos, e analíticos são aqueles juízos em que o predicado nada mais faz do que descrever o sujeito da oração. Quando digo, por exemplo, que um quadrado é uma figura de 4 lados, eu não disse nada além da definição de quadrado. A cópula é
o predicado que vem após e o sujeito anterior se ligam numa única definição. Se eu dissesse apenas quadrado, eu já estaria dizendo figura de 4 lados, e o juízo, quando é analítico, não acrescenta nada à noção do sujeito da oração. Há outros juízos que acrescentam algo a esse sujeito que o Kant costuma chamar de juízos sintéticos. Esses juízos acrescentam algo à noção do sujeito da oração e não se resolvem apenas na definição desse sujeito. Se eu digo esse quadrado é vermelho, a noção de vermelho não está contida na noção de quadrado, como estaria a definição de 4 lados iguais. Um quadrado é vermelho pode ser um juízo sintético, porque acrescenta a noção de vermelho à noção de quadrado, e esses juízos sintéticos podem ser a posteriori, quando um objeto é dado às nossas faculdades e aí, a partir da experiência direta com ele, emitimos o juízo. Trata-se de um juízo empírico, aqueles dos quais se constituem as chamadas ciências empíricas, as ciências observacionais. Mas o que interessa a Kant para responder o grande problema que Hume deixou é um terceiro tipo de juízos que vamos falar um pouco mais adiante, os chamados juízos sintéticos a priori. Sabemos que juízos sintéticos acrescentam algo de novo à noção do sujeito, e sabemos que quando eles são a posteriori, os objetos aparecem ao sujeito e ele pode então afirmar uma qualidade a mais para além da simples definição do objeto. O que interessa ao Kant é um tipo de juízo que vai ser decisivo para compreender o papel da nossa razão no nosso conhecimento e quais os limites que o nosso conhecimento tem. Quando falamos dos chamados juízos sintéticos a priori, dizemos que se trata de um juízo em que também algo de novo é acrescentado ao sujeito da oração, opera-se uma síntese entre uma qualidade estranha à definição do sujeito é acrescentada a ele, mas nesse caso, esses juízos são formulados a priori. Isso quer dizer que eles independem da presença do objeto diante do sujeito. Podem ser feitos de maneira pura. E Kant destaca como exemplos a matemática, por exemplo, e a física puras, que fazem esse tipo de procedimento e garantem que é possível um conhecimento científico fundado em juízos sintéticos a priori. Quando somo, por exemplo, 5 mais 7, como Kant sugere, e chego à noção de 12, Kant garante que ali não é feita apenas uma análise da parte anterior e posterior ao sinal de igualdade. Ao acrescentar 7 ao número 5, eu preciso acrescentar unidade por unidade no meu pensamento, no meu entendimento, sem que o objeto esteja diante de mim, e eu opero uma síntese para chegar então ao número 12. Se os juízos sintéticos a priori são uma realidade, isso é importante porque trata-se justamente do tipo de juízo do qual deverá ser feita a famosa ciência das coisas puras, das últimas causalidades ou das causas primeiras, a chamada metafísica. Vimos que Hume coloca o seu problema sobre a causalidade para atentar justamente para esse problema. As filosofias consideradas puras, as metafísicas, que garantiam para ele uma ordem prévia do mundo a ser conhecida pela nossa razão, são o grande alvo do problema humeano. Quando ele coloca que nós não temos de onde tirar uma garantia de que o futuro se assemelhará ao passado, ele está justamente desferindo um golpe mortal contra esse tipo de discurso, construído apenas com rigor lógico, mas sem nenhum apoio na realidade, e que Hume desautoriza totalmente como uma construção fictícia da nossa razão. A metafísica é o grande alvo e Kant precisa se posicionar em relação a ela. Se é que a metafísica é possível, ela deverá ser constituída também de juízos sintéticos a priori, uma vez que esses juízos dispensam os objetos da experiência e não correriam o risco de fazer um discurso empírico. A metafísica, sabemos, chama-se metafísica porque propõe-se a estudar aquilo que está para além do físico, para além da experiência. Kant escreve, então, a Crítica da Razão Pura, uma vez, como eu disse, inspirado pelo problema de Hume, para definir como é que funciona o nosso conhecimento e quais são os direitos da razão de defender a legitimidade de um discurso construído com juízos sintéticos a priori, mas totalmente independente da experiência. Na subunidade 3.2,
A revolução copernicana proposta por Kant ganha suas configurações mais destacadas e os pontos de partida dessa revolução são algo absolutamente novo, que não apenas não existia antes, logicamente, como também vai inspirar grandes pensamentos, grandes pensadores nas áreas científicas, na física, por exemplo. Começa-se a rever o que antes era considerado como uma realidade inquestionável do mundo e que o sujeito perceberia com a atitude, digamos, com uma relação passiva diante da realidade, as noções de espaço e de tempo. Diferentemente do que sempre se pensou, espaço e tempo para o Kant não são realidades absolutas, como dizia, por exemplo, Newton. Não há um espaço absoluto no qual as coisas se posicionam e nem há um tempo absoluto no qual os fenômenos transcorrem e se sucedem. A revolução começa justamente quando Kant traz do mundo exterior para o interior do eu, do sujeito do conhecimento, essas faculdades que antes eram consideradas objetivas. Kant define que nosso conhecimento depende de duas linhas ou duas faculdades principais, uma absolutamente passiva, a nossa sensibilidade, e outra diz respeito à nossa espontaneidade, à nossa atividade, é o nosso entendimento, a nossa capacidade lógica de organizar os materiais sensíveis que apreendemos da realidade. A diferença começa justamente quando, na primeira parte da Crítica da Razão Pura, no capítulo chamado Estética Transcendental, Kant discorre sobre as propriedades do espaço e do tempo e mostra como será a sua revolução considerada copernicana. Espaço e tempo não são nada mais do que formas a priori da nossa sensibilidade. A priori, em Kant, é sempre aquilo que independe da experiência, aquilo que o sujeito possui consigo mesmo antes de entrar em contato com qualquer objeto. Espaço e tempo agora saem da realidade exterior e passam a fazer parte da faculdade sensível do sujeito do conhecimento. São formas da nossa sensibilidade apreender as coisas e quando temos contato com o objeto, não é que ele esteja no espaço e durando num tempo que nós percebemos, mas, na verdade, somos nós que espacializamos a apreensão desse objeto e a localizamos num instante qualquer do tempo. Mas por quê? Tempo é a forma do nosso sentido interno, é a nossa autopercepção de nossas faculdades ou de um momento qualquer de nossa existência, mas é uma faculdade interior do sujeito. Enquanto o espaço é a forma de todas as percepções sensíveis exteriores, dos objetos que consideramos existir fora de nós. Quando entramos em contato com qualquer parte da realidade, nós a apreendemos espacial e temporalmente, porque essas formas estão em nós, não são as coisas que nos dão a sua noção de espaço e de tempo. A nossa faculdade sensível, baseada então nessas formas que nós possuímos a priori do espaço e do tempo, é que nos dão o que o Kant chama de intuições. Intuição só é possível por nossa sensibilidade. Diferentemente do que dizia Descartes, por exemplo, o nosso entendimento não é capaz de uma intuição pura, como aquela do penso, logo existo, que Descartes julga alcançar independente dos objetos da experiência. Quando Descartes diz eu sou, eu penso, portanto eu existo, ele julga que chegou a um conhecimento claro, distinto e inconfundível para a nossa mente, justamente porque foi alcançado com o uso exclusivo do pensamento, sem a influência de uma possível realidade exterior. Aqui, com Kant, essa noção de um entendimento intuitivo é completamente descartada. Só é intuição a apreensão sensível dos objetos por meio do espaço e do tempo, formas da nossa sensibilidade. Quando o objeto existe e se apresenta ao sujeito, que pode então apreendê-lo espacial e temporalmente, Kant diz que nós temos uma intuição empírica, com a presença do objeto para ser então percebido pelo eu. Mas essas faculdades do espaço e do tempo, como são interiores ao sujeito, podem também passar por uma espécie de intuição que independe da presença do objeto diante do sujeito. Essas faculdades do espaço e do tempo podem ser usadas de maneira pura, como, por exemplo, no caso da matemática que eu citei há pouco. Uma operação matemática ou uma definição das qualidades ou das características de uma figura geométrica podem ser feitos pelo sujeito
recorrendo sim sempre à noção de tempo e à noção de espaço, né, a essas formas da sua sensibilidade, mas ele pode, com o recurso do pensamento, operar com o espaço e com o tempo, independente da presença de um objeto. E isso não quer dizer que se trataria de um falso conhecimento. Trata-se de conhecimento seguro, a matemática é um exemplo disso, a física teórica também, baseadas nos famosos juízos sintéticos a priori, justamente porque são construídos sem a presença de um objeto para ser testado, para ser experimentado. Com o uso do espaço e do tempo de forma pura, atingimos então as chamadas intuições puras da matemática e da física, e isso são exemplos de que os juízos sintéticos a priori podem sim gerar um conhecimento científico. Já que a matemática e a física podem fazê-lo, a pergunta é: a metafísica, que também seria constituída de juízos sintéticos a priori, é possível como ciência? Se ela atende, como a matemática e a física, esse critério de objetividade, mesmo sendo construídas de maneira pura, então a crítica da razão pura deveria chegar à conclusão de que sim, a metafísica permanece, está preservada, porque os juízos dos quais ela se compõe são sim científicos, os juízos sintéticos a priori. Mas, como eu disse, inspirado pelo Hume, a tarefa de Kant na crítica da razão pura é justamente averiguar as possibilidades do nosso conhecimento e a dificuldade que se pode encontrar quando se trata desse discurso racional, construído logicamente, mas sem recurso a nenhum dado da experiência, e se é possível que essa metafísica continue tendo o privilégio que sempre teve como filosofia primeira, né, ou como a menina dos olhos dos filósofos, por ser aquela ciência da qual todas as outras seriam derivadas, né? A metafísica é que está em xeque, e Kant já identificou que os juízos sintéticos a priori podem ser científicos. Resta ainda saber se as outras faculdades envolvidas no conhecimento atribuem à metafísica esse status de um conhecimento verdadeiramente científico. Depois da noção do espaço e do tempo serem colocadas dessa maneira completamente revolucionária pelo Kant, são formas a priori da nossa sensibilidade, não são realidades exteriores que nós conhecemos por meio delas, entendemos que tudo material que possa vir do mundo exterior para a sensibilidade desse sujeito reúne-se, né, numa multiplicidade de dados que por si só ainda não resulta de fato num conhecimento ou no que o Kant chama de experiência. Para o Kant, o nosso conhecimento decorre sim da experiência, mas a experiência ganha um novo significado quando comparado, por exemplo, com as filosofias de Hume e de Descartes. A experiência exige que algo coloque em movimento ou faça funcionar as faculdades do sujeito, e só com esse funcionamento dessas faculdades é que a experiência se dá, mas como eu disse, o chamado giro copernicano do Kant retira do mundo exterior dados que eram considerados fundamentais, como o espaço e o tempo, e o trazem para o interior do sujeito. Aquilo que antes era propriedade do mundo passa a ser condição do sujeito de entrar em contato com o mundo. E fazemos isso espacial e temporalmente, porque espaço e tempo não são qualidades do mundo exterior, mas são condições da nossa apreensão sensível dos objetos. Esse material que apreendemos pelo espaço e pelo tempo, como eu disse, ainda carecem da participação de uma outra faculdade que, diferente da sensibilidade, não é passiva, mas é ativa. É o material envolvido na nossa subunidade 3.3, eu penso, né, e os conceitos puros do entendimento. Esse material apreendido pelas formas do espaço e do tempo que estão em nós ainda não resultam num conhecimento, não é a experiência completa. É preciso que esse material da sensibilidade seja pensado e seja organizado segundo certas funções lógicas do nosso pensamento, ou da nossa faculdade ativa, espontânea, oposta à sensibilidade, que é passiva, o nosso entendimento. O nosso entendimento é dotado de certas categorias do pensar, são funções lógicas que organizam esse material da sensibilidade e que nos permitem emitir um juízo a respeito do objeto em questão. Essas qualidades pensativas, digamos assim, essas categorias lógicas do nosso pensamento é que dão lógica ou que dão sentido ao material sensível e nos permitem emitir
algo a respeito deles. Entre essas qualidades do nosso entendimento, essas categorias lógicas, está, por exemplo, a categoria da causalidade. A gente se lembra quando estudamos Hume, que o grande problema de Hume é apontar de onde vem esse nosso conhecimento das causas e dos efeitos. Nós nos habituamos com a experiência a uma determinada sucessão de eventos, entendemos, por exemplo, com ela que a água tem o poder de saciar a sede, e então projetamos essa experiência para o futuro e julgamos que amanhã a água continuará tendo o poder de saciar a sede. Hume pergunta de onde é que vem essa nossa certeza, uma vez que a experiência que nos orienta nesse aspecto é sempre uma experiência passada, ou no máximo do instante presente, de onde vem a garantia de que o mundo não vai mudar completamente amanhã e a água perderá, por exemplo, essa capacidade. Nós não temos, segundo Hume, de onde tirar essa garantia. A experiência só nos diz o que foi e o que é nesse momento. Ela não nos diz que amanhã o mundo continuará igual. A nossa razão, por outro lado, não tem de onde tirar, por meio de nenhum argumento, uma garantia de que o mundo continuará funcionando como sempre funcionou. Esse é o problema do Hume e nós vimos um problema praticamente insolúvel. Para muitos, depois de Hume, a capacidade da ciência de fazer previsões parecia completamente destituída de legitimidade. Kant se inspira justamente em Hume e quando ele propõe essa nova distribuição, essa nova disposição das nossas faculdades, ele está justamente, em grande medida, reconhecendo o teor do pensamento humeano e, por outro lado, procurando uma solução. Como é que nós podemos funcionar, como é que o nosso conhecimento atua, uma vez que, segundo o Hume, a causalidade não é uma lei infalível que o mundo nos ensina e com a qual podemos contar para sempre. Voltando ao Kant, depois de dispor a nossa sensibilidade em termos espaciais e temporais, retirar essas qualidades do mundo exterior e passá-las para o interior do eu, da nossa sensibilidade, o mesmo processo continua. A revolução copernicana se completa quando Kant discorre ou descreve esse entendimento, ou essa faculdade dotada de categorias lógicas que nos permitem pensar o material bruto da sensibilidade espacial e temporal. Esse entendimento atua segundo essas categorias de pensamento e, como eu disse, uma dessas categorias, a mais importante, é justamente a categoria da causalidade. Concordando com Hume, Kant diria que não existe mesmo no mundo uma lei da causalidade atuando que nós podemos ver ou perceber na nossa experiência. Mas Kant inova mais uma vez ao dizer que causalidade é uma das categorias do nosso pensar. Não é que o mundo tenha e nos apresente a lei da causalidade, mas é o contrário. É o nosso pensamento que só consegue compreender os fenômenos com base na noção de causa e de efeito. Causalidade é uma categoria do nosso pensar, do nosso entendimento, com o qual nós organizamos os dados que a sensibilidade recebe do mundo exterior e, com isso, nós pensamos a partir das nossas categorias a priori também, nós as possuímos antes do contato com qualquer objeto, e aquilo que a forma do espaço e do tempo já condicionou e nos deu como material da sensibilidade, é também pensado segundo a categoria da causa e do efeito, que também é nossa, não é também extraída da experiência exterior das coisas. O mundo não atua segundo uma lei da causalidade. Nós é que compreendemos os fenômenos segundo a lei da causalidade, que é do nosso pensamento. Conclusões, ainda um tanto precipitadas, mas a verdade é que com Kant teremos que reconhecer, assim como já dizia Hume, que o mundo mesmo não tem lei. As leis que nós atribuímos à natureza e chamamos de leis naturais, na verdade são leis que o nosso entendimento projeta para o mundo exterior, porque é a condição do nosso compreender, é o modo como nós funcionamos e o mundo permanece, aquele ponto de interrogação que está sim diante do sujeito, mas que todo conhecimento resultante desse contato com as coisas é muito mais determinado pelas faculdades do sujeito do que pelas qualidades exteriores das coisas que nós pudéssemos passivamente apreender. A revolução copernicana do Kant se desenha assim, o eu, o sujeito do conhecimento passa a ser muito mais decisivo do que o objeto que ele possa ter diante de si, porque até esse objeto, as configurações dele, serão resultantes da
participação das faculdades que o sujeito possui. Há uma realidade fora de nós, sim. Kant não chega a dizer que o nosso conhecimento é pura aparência ou que não há nada fora do eu e que ele produz totalmente tudo que lhe ocorre na consciência. Existe uma realidade exterior, mas como nós somos dotados dessas faculdades, a sensibilidade espacial e temporal, o nosso entendimento, que pensa o material da sensibilidade por meio de categorias lógicas, o que acontece é que, no fim das contas, o objeto final do nosso conhecimento não coincide de fato com a realidade que está diante do sujeito. Há um objeto em si, né? Há uma coisa em si mesma, uma realidade inegavelmente existente, mas ela é em si mesma quando nós não nos aproximamos dela para conhecê-la. É o que ela é, independente do nosso conhecer, da nossa aproximação. É a coisa em si. Por outro lado, uma vez que nos aproximamos, mas todas as nossas faculdades interferem no processo do conhecimento, o resultado final, o objeto do nosso conhecimento, não coincide mais com a coisa em si mesma. A coisa em si permanece e o objeto do nosso conhecimento é o que o Kant chama de fenômeno. É uma representação, é o conhecimento que podemos ter da coisa, uma vez que as nossas faculdades condicionam o conhecimento que podemos ter. Há algo fora de nós, em si mesmo, mas para nós isso é o objeto do nosso conhecimento científico. Nós podemos ter uma certeza de que não estamos inventando a realidade com um recurso exclusivo das nossas faculdades, mas também podemos reconhecer que o objeto de todas as ciências, mesmo as empíricas, as observacionais, são o que o mundo se configura para nós, porque nós funcionamos segundo as faculdades que nós possuímos. É possível, então, falar em ciência ainda? É porque, mesmo que nós não possamos saber o que é o mundo em si mesmo, ou o que são as coisas em si, nós humanos funcionamos segundo essas faculdades. Quando eu olho para uma maçã e digo que ela é redonda e vermelha, eu não estou dizendo que ela é assim em si mesma, independente das nossas qualidades ou faculdades interiores de conhecimento. Mas quando eu digo que ela é redonda e vermelha, esse juízo pode ser um juízo considerado objetivo, científico, porque ela pode ser assim para mim e para você, para qualquer outro ser humano que funciona segundo essas regras ou essas leis que o Kant está expondo para nós. A Revolução Copernicana decide, então, no fim das contas, que o produto final do conhecimento traz tanto o funcionamento, traz tanta intervenção das nossas faculdades cognitivas, que no fim das contas, o mundo que nós conhecemos é o mundo tal como nos aparece, tal como é para nós, segundo o nosso funcionamento. Mas existe o mundo tal como ele é em si mesmo, independente das nossas faculdades. Só que esse mundo em si mesmo, nós nunca saberemos como é. Fica essa oposição no pensamento kantiano, que vai ser o motivo de muitas filosofias posteriores. Kant é um reinaugurador da filosofia, digamos assim. Tudo que viremos a chamar de fenomenologia é resultante dessa posição que o Kant coloca o sujeito, né, e essa noção de fenômeno como o conhecimento que as nossas faculdades permitem, independente daquilo que as coisas possam ser fora do contexto do nosso conhecer. Fenômeno e coisa em si não diz respeito apenas às coisas exteriores, aos objetos, mas também, principalmente, ao próprio eu que conhece. Aqui, de novo, se detecta a influência de Hume, quando falamos da crença, né, como fundamento da nossa confiança na existência dos objetos exteriores e também do eu que conhece as coisas. Hume destacava que tudo que existe são percepções. Essas percepções são tudo o que nós sabemos de nós mesmos. Nós não podemos, a partir delas, garantir que há o objeto percebido, por exemplo. Kant até garante que há algo fora do sujeito. Para Hume isso nem é possível de se garantir, porque a percepção não é prova da existência do objeto percebido. E para o Hume também, a percepção não mostra um eu, né, uma substância pensante existindo ali previamente, para só então entrar em contato com as coisas e construir o conhecimento. Para o Hume, nem o objeto, nem o eu que conhece o objeto são de fato acessíveis. Nós não podemos dizer que há nada além das percepções. Quando diz que Kant se inspira bastante na crítica que o Hume faz à metafísica,
isso também incide sobre a noção que ele tem do eu e da subjetividade. O eu também não pode se conhecer como coisa em si. Nós somos algo que também não temos acesso, assim como as coisas exteriores. Tudo que nós sabemos de nós mesmos são as representações ou os fenômenos que se sucedem na nossa consciência. Não dá para falar de nós como uma alma prévia e imortal, por exemplo, como uma substância pensante, como Descartes fazia, porque quando fazemos isso, nós incorremos no mesmo erro das metafísicas anteriores. Nós julgamos que temos acesso pelo uso exclusivo da razão de realidades ou de objetos que, na verdade, vão para além das condições do nosso conhecimento. E aqui sim, essa revolução copernicana dá seus resultados em relação a essa metafísica e a esse procedimento tradicional, considerado a filosofia primeira. Para o Kant, uma vez definidas as condições do nosso conhecimento, fica estabelecido que conhecimento tem que envolver a nossa sensibilidade pelas formas do espaço e do tempo, e esse conhecimento ou esse material da sensibilidade precisa ser pensado, organizado pelas categorias do nosso entendimento, do nosso pensamento, e só então um juízo pode ser emitido, e é assim que funcionam as nossas faculdades na relação com o mundo. O problema é que essa metafísica considerada a filosofia primeira, desde Aristóteles, desde os gregos, e que atravessa toda a história até chegar ao século XVIII praticamente intocada, sofreu algumas críticas do Hume, por exemplo, quando ele apontou que não há de onde tirar uma garantia sobre a regularidade dos fenômenos, mas, segundo Kant, se o nosso conhecimento só pode se dar com a participação simultânea da sensibilidade, com as formas do espaço e do tempo, e do nosso entendimento, o problema da metafísica parece então estar finalmente decidido. Porque a metafísica é uma suposta ciência, uma proposta de ciência, mas que seria justamente para muitos a melhor de todas porque independe da experiência. É o recurso exclusivo do pensamento na construção de um discurso racional que pretenderia chegar às causas primeiras ou à realidade tal como é em si mesma, que acabamos de ver com o Kant. O problema é que, para o Kant, um conhecimento dessa espécie não passa de ficção. Todo conhecimento possível precisa envolver as formas do espaço e do tempo e as categorias do entendimento. Uma ciência que retirasse a sensibilidade de cena, as formas do espaço e do tempo, se serviria apenas das faculdades de pensamento, ou seja, das categorias de pensamento do nosso entendimento, e é isso que acontece quando se constrói um discurso metafísico. A nossa razão, que é aquela faculdade da totalidade, capaz de organizar nossos conhecimentos num sistema lógico e coerente, ela se apropria das categorias do entendimento, num uso puro, independente da experiência, e faz com que o nosso entendimento penda para a busca de ideias consideradas verdades últimas ou verdades primeiras. A razão produz ideias, e essas ideias são importantíssimas dentro do sistema kantiano. O problema é quando essas ideias são entendidas como objetos de conhecimento. A razão produz uma determinada ideia, se apropria da categoria de causalidade, por exemplo, do nosso entendimento e constrói um discurso falando, por exemplo, das causas primeiras ou da causa última de todas as coisas, tirando de cena, como eu disse, a sensibilidade e as formas do espaço e do tempo. Aí está o problema da metafísica para o Kant. Quando ela tenta ser um discurso totalmente puro, fazendo uso dessas categorias do entendimento, ela extrapola o âmbito do conhecimento possível. Ela despreza o uso da nossa sensibilidade, tenta ser um discurso absoluto ou incondicionado, fazendo um uso puro das categorias do entendimento, mas essas categorias não são aplicáveis nesse âmbito. As categorias do entendimento só são aplicáveis sobre o material da sensibilidade. Mesmo que você use de forma pura o espaço e o tempo, como na matemática e na geometria, quando o entendimento opera em cima desse material sensível, aí sim nós temos conhecimento possível. Quando o entendimento é como que sequestrado pela razão e voltado para essas possíveis realidades últimas, ele tira o pé da sensibilidade, constrói um discurso que é metafísico, para além do experimentável, mas nesse sentido essa ciência ou esse discurso perde totalmente a legitimidade, perde totalmente a credibilidade, porque é um discurso
metafísico, como diz a própria palavra. Tira o pé da sensibilidade, despreza as formas do espaço e do tempo, constrói um discurso logicamente coerente, mas absolutamente fictício. A metafísica, portanto, não é uma ciência. E aqui está, talvez, o grande resultado da crítica do Hume. Uma vez apropriado pelo Kant, o pensamento do Hume, Kant tem que chegar a uma conclusão semelhante à do próprio Hume. A metafísica não pode ser uma ciência, ela lida com ideias que diriam respeito a realidades absolutas, uma alma imortal, por exemplo, a ideia de liberdade, a ideia de um Deus, como Descartes chegou a provar pela via da razão. Kant tem que concordar com Hume que esses discursos não são científicos. A metafísica, portanto, está vetada como objeto ou como ciência de objetos possíveis para o nosso conhecimento. O que acontece com essas ideias, como eu falei, a ideia de Deus, a ideia da liberdade ou a ideia de uma alma imortal? Kant diz que, uma vez que o nosso conhecimento tem seus limites claramente estabelecidos, a metafísica não é uma ciência, e toda ciência possível tem que se dar dentro desse uso da nossa sensibilidade com o nosso entendimento. A razão pode, no máximo, organizar esses conhecimentos em um sistema, né? O nosso conhecimento fica bastante restrito a objetos de uma possível experiência, mesmo que a experiência ainda não tenha o objeto presente, a sensibilidade do sujeito, como eu disse no caso da matemática. Acontece que a nossa razão não pode perder o pendor que tem para essas ideias, apesar de sabermos com Kant que elas não são passíveis de conhecimento. Não podemos conhecer Deus, não podemos conhecer uma alma imortal, que seria o caso, como Descartes disse, né, do ser humano, porque seriam realidades em si mesmas. E essas realidades em si mesmas independem da nossa percepção sensível, espacial e temporal. Deus não é um objeto que se apresenta à nossa sensibilidade, nós não podemos apreendê-lo espacial e temporalmente. Uma alma imortal também, que fosse a nossa essência, também não se apresenta ao espaço e ao tempo, né, as formas da nossa sensibilidade. Kant não está dizendo que essas ideias são fictícias ou que os objetos delas não existem. O que ele está dizendo é que eles não são acessíveis para o nosso conhecimento. Se no conhecimento nós temos que abrir mão dessas ideias, não é possível conhecê-las, a ciência não pode chegar a tal ponto. Por outro lado, a razão também não significa apenas uma faculdade de conhecer. A razão é também, e principalmente para o Kant, uma faculdade prática, né? Ela diz respeito principalmente ao nosso agir, à ética, à moral. E uma vez que essas ideias perderam estatuto de objetos de conhecimento por parte da razão, teoricamente falando, no sentido prático da razão, essas ideias continuam tendo sua importância. Deus, a ideia de uma totalidade do mundo, a ideia de liberdade ou a ideia de uma alma imortal, saem do âmbito do conhecimento possível, mas no âmbito da nossa vida prática, elas são importantes, porque, como eu disse há pouco, o mesmo eu, né, o próprio sujeito do conhecimento, tem que se pensar como, ao mesmo tempo, uma coisa em si e como fenômeno. Como coisa em si, como essa possível alma imortal, ele não é possível como objeto do seu próprio conhecimento. Nós não sabemos de nós até esse ponto. Tudo que o eu sabe de si é que lhe ocorrem fenômenos, lhe ocorrem representações sucessivas, e ele pode até ter uma memória repleta de experiência, mas a percepção que o eu tem de si mesmo é, como eu posso dizer, indireta, pela medida em que ele pode dizer que essas representações ou esses fenômenos são suas representações. Eu tenho representações, me ocorrem fenômenos, e como eu sei que eles são meus, é esse o âmbito que o eu sabe de si no contexto do conhecimento possível. Uma possível alma, como uma substância anterior ou imortal, escapa totalmente a essas condições possíveis do nosso saber científico. Mas, como eu disse, o eu também precisa se pensar como fenômeno, na medida em que acompanha outros fenômenos e é a consciência deles, né? É uma espécie de selo que cada representação tem na consciência, é a noção que o eu tem de si mesmo, mas, por outro lado, como coisa em si, ele sabe que é algo mais que ele, infelizmente, não pode conhecer cientificamente, mas que funda, digamos assim,
o uso prático ou a vida prática do sujeito na sociedade, na convivência com outros sujeitos. Então, as ideias de Deus, de uma alma imortal ou da liberdade continuam sendo de importância vital, mas na vida prática do sujeito, ali onde o conhecimento não é mais a questão. Enquanto coisa em si, esse sujeito pode se pensar como dotado de uma liberdade, por exemplo. Ele tem o poder de iniciar uma série de fenômenos como causas e efeitos no mundo a partir da sua própria decisão. Se eu decido dar um soco, por exemplo, numa mesa, esse soco vai ter qualidades ou resultantes, digamos assim, que a ciência, nos termos kantianos, pode conhecer e pode até adiantar. Haverá um som resultante desse impacto, eu sentirei dor a partir da resistência da mesa, a mesa talvez se mova alguns centímetros graças à força que eu apliquei sobre ela. Tudo isso é acessível ao mundo dos fenômenos, ao mundo do conhecimento, por meio das ciências que possuímos e das faculdades da sensibilidade e do entendimento. Porém, a decisão de dar ou não esse soco é minha, entendem? Eu, como sujeito, como um ser prático, e ao mesmo tempo sabendo de mim como um fenômeno, como as coisas que eu conheço, e também como uma coisa em si que eu não posso conhecer, eu pelo menos tenho acesso a essa realidade de que eu sou uma liberdade. Eu posso iniciar uma sucessão de fenômenos no mundo graças à minha vontade, e isso prova que a liberdade não é uma ficção. A liberdade existe sim, e no contexto da moral, da vida prática, Kant vai tratar da liberdade, toda a sua teoria da liberdade, resultante dessa limitação do âmbito do conhecimento. A redução do alcance do conhecimento abre um campo absolutamente novo, né, e considerado muito fértil para o estudo das faculdades práticas do sujeito, que infelizmente não é nosso objeto aqui. Nós tratamos do conhecimento e entendemos que, quando reduz o âmbito do conhecimento possível às faculdades do sujeito, Kant já operou a sua revolução copernicana. É o eu que decide, no fim das contas, com as suas faculdades, quais são as propriedades dos objetos que ele conhece. A realidade em si mesma permanece uma tentativa frustrada de conhecimento, uma vez que nossas faculdades condicionarão para sempre a nossa construção da ciência. Sempre será o mundo para nós, segundo as nossas faculdades, mas permanece a existência de um mundo em si mesmo e de nós mesmos como coisas em si inacessíveis para o conhecimento científico. Vocês podem imaginar, por exemplo, então, que Kant é completamente contrário à ideia de uma psicologia racional que fosse a ciência da alma, por exemplo. A religião não pode ser considerada uma teologia, um conhecimento científico de Deus, embora essas realidades não estejam sendo simplesmente descartadas, como eu disse. No âmbito da vida prática, essas ideias são importantes, ganham de novo a importância que sempre tiveram, mas é preciso entender que elas não podem ser objeto de conhecimento. Kant mesmo vai dizer na Crítica da Razão Pura que ele teve que limitar o conhecimento para dar lugar à crença, à fé. E nesse momento entendemos então a grande revolução que ocorre no século XVIII, resultante sim de Descartes, de Hume do século XVII, mas é essa separação, essa necessidade de impedir que se misturem os campos e que dogmatismos religiosos, por exemplo, venham a determinar o alcance ou a possibilidade do conhecimento científico. Religião, crença ficam todos relegados ou pelo menos preservados, mas num âmbito diferente do conhecimento científico. E no âmbito da ciência não caberão juízos de valor, juízos valorativos ou dogmáticos como decisivos para a definição do que é conhecimento ou do que não é. Nós soubemos, por exemplo, que Copérnico teve muito receio de publicar a sua obra, em que ele descrevia a revolução astronômica justamente pela incidência de preconceitos religiosos no âmbito do conhecimento. Galileu, por defender a teoria de Copérnico, quase foi parar na fogueira, porque isso atentava contra a crença da época, de que o céu era composto por estrelas ou por planetas, mas que todos circundavam a Terra, porque foi aqui que Deus fez o homem e aqui devia ser o centro de tudo. Graças a uma interpretação da Bíblia, a ciência tinha seus rumos completamente determinados.
com essa sucessão de pensadores que vimos aqui, desde Descartes, passando por Hume e até o Kant, conseguimos pelo menos entender que são dois universos distintos. O universo do conhecimento científico vai ter sua vida autônoma e o universo da fé, da crença religiosa, também terá o seu, mas um não deverá incidir sobre o outro previamente. Uma vez concluído sobre a realidade do eu, né, e as condições de funcionamento do nosso conhecimento, falta tratar do item 3.4, né, a causalidade e a dialética da razão. E a dialética é justamente esse uso que eu descrevi há pouco, que a nossa razão costuma fazer, fazendo uma espécie de sequestro das categorias do nosso entendimento, operando de modo puro com elas e chegando a discursos, como o do Descartes, por exemplo, nas meditações metafísicas, que o Kant não pode considerar mais como um conhecimento científico. A dialética da razão é o mau uso das nossas faculdades. É quando desprezamos as formas do espaço e do tempo, a nossa sensibilidade, e tentamos construir um juízo puro a respeito de realidades últimas ou de ideias absolutas. Quando chegamos a esse âmbito do pensamento, a nossa razão sempre se depara com duas oposições ou com duas proposições contrárias sobre as quais ela não pode decidir, justamente porque abriu mão da experiência. É possível, por exemplo, afirmar que o mundo teve um início, que ele foi criado, mas é também possível defender um discurso contrário, de que o mundo sempre existiu, não teve início nem terá fim. A lógica atende aos dois âmbitos. A nossa razão consegue construir discursos coerentes logicamente para defender tanto a tese quanto a antítese, tanto uma proposição quanto a contrária. Não havendo solução possível, Kant chama esse uso de dialético justamente porque é um uso ilusório da nossa razão e das nossas faculdades do entendimento. É a metafísica que, a partir de agora, não pode mais ser considerada uma ciência justamente por isso. Descrita essa dialética da razão, Kant aponta o erro e aí justifica o nome da sua obra principal. Porque a obra se chama Crítica da Razão Pura, é justamente a crítica desse procedimento da razão, de operar de modo puro, com as categorias da causalidade, por exemplo, para construir um discurso sobre a causa primeira ou sobre as causas últimas. Não é ciência, não poderá ser, porque todo conhecimento possível precisa envolver a sensibilidade. A causalidade, então, não é, como dizia Hume mesmo, uma lei do mundo, nós não a percebemos nos fenômenos, mas Kant completa o raciocínio. Nós é que pensamos os fenômenos de modo causal. Eles mesmos não têm essa obrigação. Então, voltando ao Hume para concluir, e se amanhã o sol não nascer, como disse o Hume, ou se a água perder o poder de saciar a sede, Kant diria, se continuarmos nós mesmos como somos, inevitavelmente vamos querer saber qual a causa disso, ou o que isso vai causar, não porque o mundo nos mostra a causalidade, mas porque nós não conseguimos pensar de outro modo. Causalidade é lei do nosso pensar, não uma lei da realidade. Por fim, apenas para concluir o nosso curso, né, a revolução kantiana, vocês podem ver, consiste nessa inversão dos polos de conhecimento. Se o conceito tradicional de conhecimento fazia o sujeito se ajustar ao objeto, e era regulado por este, né, o objeto, agora é o objeto que se regula pelas faculdades cognitivas do sujeito. A coisa não pode ser conhecida tal como é em si, conhecemos o fenômeno, ou a representação da coisa, segundo o funcionamento das capacidades que o sujeito possui a priori. Essa é a revolução kantiana. Com essa aula e com o recurso do guia, vocês podem concluir as atividades e, a essa altura, a conclusão do curso depende apenas de uma releitura do nosso guia de estudos, de uma consulta a essa aula e, para a conclusão das atividades, basta que vocês recorram a este material e voltem ao texto para concluir todas as questões. Bom trabalho a todos e até uma próxima disciplina.